Ouvi alguém dizer que o evangélico deve votar conforme a sua fé. Ok. O que é votar conforme a fé evangélica? Bom, primeiro é votar em alguém que tenha o serviço ao próximo como padrão para a sua vida pública. Tipo Jesus Cristo, que, como filho do homem, veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, como diz Mateus 20:28. É votar em gente para quem amar o próximo como a si mesmo é imperativo, entendendo que não há mandamento maior do que este, como diz Marcos 12:31. Voto de acordo com a fé evangélica é um compromisso com eleições livres e universais, onde cada ser humano representa um voto. Como os apóstolos ensinaram, eles disseram: Irmãos, escolhei dentre vós. Está lá em Atos 6:3. Terceiro lugar, votar segundo a fé evangélica é um compromisso com a partilha do poder entre as instituições constitucionalmente definidas. No caso brasileiro, o executivo, o legislativo e o judiciário. Os apóstolos estabeleceram esse princípio de partilha do poder quando dividiram o poder com o corpo diaconal. Eles disseram: aos quais encarregaremos deste serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Atos 6:3. Em quarto lugar, votar conforme a fé evangélica é votar em pessoas e partidos que sejam boas notícias para os pobres, que trabalhem pela erradicação da pobreza. Como disse Jesus, e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho, a boa notícia. Lucas 7:22. Para quê? Para que entre ti não haja pobre, como diz Deuteronômio 15:4. Em quinto lugar, um voto de acordo com a fé evangélica é um voto em pessoas e partidos que se comprometam com a erradicação do racismo e a erradicação de toda sorte de segregação entre os seres humanos. Como está escrito, Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Em sexto lugar, um voto conforme a fé evangélica é voto para eleger programas comprometidos com segurança alimentar, com saneamento básico, com exigibilidade dos direitos humanos contra todo racismo e segregação. É voto para promover enfrentamento à fragilidade humana, provendo moradia, educação gratuita e universal, transporte gratuito e universal, trabalho com dignidade salarial e previdência social. É voto que busca acesso pleno e vota em quem busca acesso pleno a tratamento médico gratuito e universal em toda e qualquer circunstância. É voto que busca uma política de segurança pública pró-cidadania, com acesso gratuito ao sistema judicial e programa de recuperação de cidadania plena aos apenados, com a erradicação do aprisionamento como um fim em si mesmo. Isso por quê? Porque Jesus Cristo disse: tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e visitastes-me, preso e fostes ver-me. Mateus 25, 35 e 36. Em sétimo lugar, é voto para sustentar o primado do cidadão e da cidadã como sujeito de direitos, de modo que, se o cidadão, a cidadã tem um direito, o Estado tem um dever, como os apóstolos ensinaram. Está escrito: e depositavam aos pés dos apóstolos. Então,
se distribuir a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Atos 4:35. Isso é primado do direito. Se o irmão tem uma necessidade, a comunidade tem um dever. Se a cidadã tem uma necessidade, o Estado tem um dever. Em oitavo lugar, um voto conforme a fé evangélica é um voto para a construção de uma sociedade marcada pela solidariedade, na busca de que todos tenham tudo em comum. Uma sociedade que sustente a igualdade entre os seres humanos. Como está escrito, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2:44. E diz mais as Escrituras, porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e, assim, haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu não teve falta, como Paulo nos ensinou na carta a Coríntios, a segunda carta de Coríntios, capítulo 8, versículos 13 a 15. Em nono lugar, um voto conforme a fé evangélica é um voto para priorizar o trabalhador e a trabalhadora como fundamento da economia. Sim, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário, como disse Paulo em 1 Timóteo 5,18. E mais, não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã, como diz Levítico 19:13. Em décimo lugar, um voto conforme a fé evangélica é um voto contra o sistema de acumulação de riquezas, considerando que toda acumulação é injustiça contra o necessitado. Está escrito, dito por Jesus: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Mateus 6,19. E está escrito, dito pelo apóstolo Paulo: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Efésios 4:28. Portanto, irmãos e irmãs, vamos votar sim, conforme a fé evangélica. Vamos votar por justiça social, por igualdade.